do Senhor com uma missionária. Chama uma missionária aqui em cima. Quero dar as boas-vindas para ela em nome de Jesus. Que você fique atento a ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor ele vai falar nessa noite ainda contigo. Porque, missionária, hoje eu estava no trabalho e aí minhas clientes começaram assim: nossa, pastora, mas hoje vai chover. Mas hoje vai chover. Amém. E trabalhando falando: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Aí o telefone começou a tocar: pastora, eu vou cozinhar pro Dia das Mães. Pastora, eu vou cozinhar pro Dia das Mães. Amém, mano. Amém. Deus, ele traz exatamente aqueles que ele quer. Não adianta ser o meu querer. Pode estar chovendo, o que for, vai vir quem ele quer que esteja aqui para receber nessa noite. E isso me traz uma paz, porque aqui é um dono e o dono é o Senhor. Nós somos instrumento, missionário? E agora você vai ouvir aí que o Senhor vai falar fortemente ao teu coração, em nome de Jesus. Quero que vocês recebam a missionária com palmas aí, bem linda, em nome de Jesus, porque ela está aqui, ela sempre à disposição para abençoar a Paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, Deus está aqui. Glória a Deus. Tão forte como o ar que eu respiro. Como é glorioso. A gente está em um ambiente onde Deus habita. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. É verdade. Desde a hora que eu cheguei aqui, eu senti essa presença gloriosa. Aleluia. A presença do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Rei, que nos leva a uma comunhão mais plena. E chegando aqui, a impressão que eu tenho é que eu já conheço todo mundo, inclusive a cantora. Eu acredito que é a comunhão, né? É o mesmo Espírito, é um só Deus, é a mesma palavra. E quando a gente chega, a gente não se estranha, não se sente estrangeiro numa terra longínqua. A gente se sente em casa. Eu glorifico a Deus quando eu chego num ambiente. Aleluia. Eu sinto a presença que faz com que a gente se sinta em casa. Então Deus abençoe a pastora Pamela pelo convite, é um prazer. Também tenho a impressão que eu já conheço. Eu tenho a impressão que eu já conheço. Irmã, todos aqui. Pastor, Deus abençoe grandemente. A pastora, a mãe da Pamela, na hora que eu vi, eu falei: eu conheço essa irmã. Eu achei até que era da minha igreja. Essa irmã é da minha igreja. Mas não é. Irmãos, e antes de entrar na palavra, eu quero só fazer uma observação. Esse hino que a cantora, a irmã Márcia, parece que eu te conheço também, irmã. Louvor é o hino que eu estava questionando esses dias com a cantora amiga minha. Por que os cantores têm preconceito de cantar hino de vaso, de barro? Sendo que o cantor também é o vaso de barro. Esses dias eu louvei ele, o povo também chamou no cantinho. Fica te corrigindo. E a minha amiga disse assim: não, se a gente cantar isso é muito sério. Se a gente cantar, a gente vai ser quebrada. Eu falei: mas você vai ser quebrada por quê? Vamos lá, quem é que vai quebrar? O oleiro. E se o oleiro quebrar, ele tem poder para refazer. Glória. Ele só quebra porque precisa quebrar. Não quebraria. Aí depois eu falei: só para constatar, viu? Você querendo ou não, quando ele quer quebrar, ele quebra. Então eu louvo a Deus. Continue louvando esse hino. Maravilhoso na sua voz, ficou perfeito. E a gente sente a graça, a unção de Deus. E eu quero dizer que eu passei uma semana orando este louvor. Eu falei para minha amiga que canta: enquanto você está com medo de cantar, eu estou toda madrugada. Me quebra, me amassa e me refaz. Me quebra, me amassa e me refaz. Eu falei: eu não quero ser quebrada lá fora. Eu não quero ser amassada pelo inimigo. Mas se o propósito é ser refeita para a glória de Deus, ele me agrada. Glória a Deus. Então não devemos ter medo, irmão. Não é o que eu vou pregar de ser quebrado, não. Mas o louvor também é uma mensagem. Porque se a gente vai ser quebrado, é para ser refeito um vaso que apraz ao nosso Deus. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Irmãos, eu pertenço à Igreja Evangélica Canaã. E eu tenho a bênção do meu pastor para estar aqui ministrando a palavra. Glória a Deus.
versículo tema, nós vamos estar lendo aqui no 10, 41 e 42. Amém? Amém. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e a Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vou repetir 42. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Quando nós chegamos num culto como esse, a gente faz escolhas também. A vida nos leva em todo o tempo a fazer escolhas. E quando eu refleti em casa, muitas vezes a gente chega no culto e não decide, não escolhe dar o nosso melhor para Deus. Ou simplesmente a gente entra distraído e acha que não precisa fazer escolha dentro de um culto. Só que no dia a dia, na vida, na luta, no dia bom, no dia mal, nós temos que fazer escolha. E quantas vezes a gente entra num culto como esse e não fazemos escolha nenhuma? Ou fazemos escolha errada, que é de observar, de olhar os erros, os defeitos. Fulano vem com a roupa, ciclano. Muitas vezes a gente escolhe entrar dentro do culto, mas não dá o melhor para o Senhor. É verdade. Então hoje eu vinha refletindo, e o Espírito Santo falou para mim: diga à minha igreja, toda vez que passar por essa porta, ou eu passar por outras portas, já venha no caminho fazendo uma escolha, independente de quem vai louvar, independente de quem vai cantar, se a palavra vai ser de bênção, se vai ser de exortação, eu escolho adorar. Não deixa para escolher aqui não, decida lá na sua casa, faça a escolha. Eu vou chegar no culto e vou fazer o meu melhor para o Senhor. Glória a Deus. Porque a gente, irmão, tem um livre-arbítrio. Tem hora que nem bom ter esse livre-arbítrio, mas a gente tem. Então a gente tem esse poder de escolha que pode ser bênção e pode também ser maldição. Pode nos ajudar, como também pode nos prejudicar. Eu não posso obrigar você a chegar aqui e entregar o seu melhor. É você que tem que fazer essa escolha. Então o que faz aqui o adorador, os grupos? Vai, de certa forma, incentivar quem já deveria ter saído de casa decidido. Quem já deveria ter saído de casa sabendo que um dia fez uma escolha. Qual a escolha? Servir a Deus. Aleluia. E servir a Deus, irmão, envolve, implica estar em reuniões, em comunhão com a igreja. Hoje tem muita gente escolhendo servir a Deus em casa. Agora, se Deus tem recebido esse modelo de serviço, aí nós vamos ver naquele grande dia. Então são escolhas que as pessoas fazem. E Salomão disse que muitas vezes, aos olhos dos homens, há caminhos que são bons, mas lá no final deles existe morte. Então o que eu entendo com isso? Se eu tenho que fazer escolha, mas eu posso me equivocar porque meu coração é enganoso, e eu posso achar que um caminho é bom para mim e no final dele eu perceber que não é, a gente deveria, em todo tempo, antes de sair de casa, no nosso dia a dia, estar orando para fazer boas escolhas, pedindo para Deus dar o aval, a assinatura das nossas escolhas. Já que temos o livre-arbítrio, que Deus venha assinar embaixo aquilo que a gente escolhe de acordo com a vontade dele. Aleluia. Eu venho pelos caminhos e o Waze gosta de aprontar com a gente. Né? Então me jogou lá embaixo, estava mandando eu dar a volta, eu falei, sai para lá, Waze. Eu não vou falar com o Waze não, vou falar com um homem aqui. Aí chamei o moço, me ajuda aqui, onde é que eu faço? Ele falou, nós vamos voltar. E o Waze mandou eu já dar a volta para voltar aqui de novo. Então o que eu faço? Antes de sair de casa, eu olho as rotas para fazer o quê? Escolher o melhor caminho. Eu não confio mais no Waze, de só ligar e vamos embora, porque quando vai ver te joga, já me jogou em rua sem saída, já me jogou em morro, falta descer para trás. Então agora eu olho, eu faço as escolhas dos melhores caminhos. Eu falo, Senhor,
Fala para mim, Senhor. Aos meus olhos é um bom caminho, mas o Senhor me direciona. Venha, Senhor, falar comigo, venha me ajudar. Então, seja nas coisas importantes ou até naquelas menos importantes que a gente, irmãos, pergunte para Deus: Senhor, o coração dos homens faz planos, ou seja, o coração do homem é inclinado a fazer escolhas, mas a resposta da boca eu quero que venha de ti, ou seja, a afirmação, a confirmação eu quero que venha de ti. Porque quantas vezes, eu não sei você, que eu fiz escolhas na minha vida, irmão, que no final, meu Deus, eu falei: onde o Senhor estava, meu Pai, quando eu escolhi isso? A gente não faz escolhas, depois a gente constata. Mas eu estou aqui pregando para o povo que fez a melhor escolha. Aleluia! A melhor escolha, quando foi lhe ofertado, por graça e misericórdia, o Salvador Jesus Cristo, que nos escolheu primeiro, a gente fez uma escolha, irmão. Ninguém está aqui forçado. Ninguém está aqui, não. Eu fiz uma escolha, um dia você fez. Qual é essa escolha? Servir a Ele. Nós estamos aqui para... Glória a Deus! Em espírito e em verdade, aleluia. E essa escolha, irmão, todo dia nós precisamos reafirmar. Tem período da minha vida que o Espírito Santo me leva todos os dias pela manhã a dizer: Senhor, eu te escolhi há 20 anos atrás, mas agora eu escolho, eu confirmo que vale a pena te servir. E é no meio da luta, no meio do vendaval, que o inimigo está pensando que eu vou sucumbir. Eu falo: é maravilhoso. Se fosse para levantar a mão de novo, eu levantava. Quando eu faço apelo, eu falo: ninguém quer levantar a mão, não, eu levanto para Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia! Servir a Ele todos os dias, e é com alegria. Porque o salmista disse: servir ao Senhor com alegria. Irmão, para mim não importa se a igreja é grande, se a igreja é pequena, se está cheia, se está vazia, se eu tenho que pregar para as mais religiosas, se eu tenho que pregar para menos, se precisar tirar o brinco eu tiro. Irmão, servir a Ele com alegria. Aleluia! E apresentar-vos diante dele com cântico. Isso, irmão, é tão importante, porque nós servimos a Deus num tempo onde as pessoas têm escolhido seus próprios mestres. E esse tempo foi avisado pelo apóstolo Paulo, que surgiria um tempo difícil, onde a gente conviveria com pessoas trabalhosas. Olha para o irmão do lado, mas você não conhece ninguém trabalhoso por aí não, né? Crente trabalhoso não. Então esse tempo foi alertado. Então hoje em dia cada um serve a Deus da sua maneira, do jeito que quer. E aí são tantas igrejas, tantas doutrinas, tantas concessões que foram sendo deixadas de lado, e vamos abrir aqui, deixa ali. Então hoje em dia as pessoas têm, de certa forma, um vasto modelos de igreja para escolher. Quem gosta da igreja da parede preta está cheia, irmão. Quem gosta da church está cheia. Quem gosta da assembleia cresce cada vez mais. Quem gosta da Deus é amor lotado. Vocês estão pensando o quê? Vou na Deus é amor. Pensa na igreja cheia, irmão. E a gente fala: não tem, mas tem crente daquele modelinho lá que gosta. Então cada um escolhe onde se identifica. Mas o importante, irmão, independente da placa, é a gente todos os dias reafirmar e entender que Deus quer compromisso, sinceridade e verdade. Aleluia! Hoje eu me lembrei, antes de vir, de Josué. Josué, chegando perto da sua morte, ele faz uma reunião, uma assembleia geral. Chama todo o povo, porque o povo já está se corrompendo. O povo já está introduzindo no meio do seu dia a dia, na sua vivência, outros deuses, falsos deuses. Estão na terra prometida, guerreando pela terra, mas já estão se corrompendo, porque tinha uma natureza tendenciosa a se corromper. E ele chama aquele povo tudo, e aí ele faz uma retrospectiva, começa a falar da história do povo desde o início, desde o chamado de Abraão, e vai falando o que Deus fez, as glórias que Deus foi apresentando no caminho, os livramentos, a graça, como Deus foi gracioso com aquele povo, como Deus foi fiel em cumprir todas as suas promessas. Ele diz: ó, tudo que Deus falou se cumpriu, viu? Você vai vendo ele trazendo a memória do povo, quem era aquele Deus que eles estavam servindo. E aí ele vai concluir o seu sermão, o seu discurso. Ele diz:
Agora tem uma coisa, se vocês querem servir a Deus, tem que ser com sinceridade. É verdade. Tem que ser com verdade. Se vocês querem servir a Deus, não é de qualquer maneira. Ou seja, eu não tenho que falar da placa da igreja de ninguém. Mas se você está lá, seja sincero, seja comprometido, seja leal aos princípios da igreja. Não fique rebeliando, não fique vivendo aqui, um pé do mundo, não. Seja comprometido. E aí, Aleluia! Josué termina a mensagem de forma brilhante. Ele diz: olha, façam uma escolha hoje aqui. Ele está pregando para crente, pastora Pâmela. Ele não está pregando para o povo de fora, não. Os cananeus, jebuseus, está pregando para o povo de Deus. Façam uma escolha hoje aqui. Está chegando o tempo da partida dele. Então façam uma escolha. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem aos deuses aí, dos seus antepassados. Agora uma coisa eu faço, eu já fiz a minha escolha. Aleluia! Oh, glória a Deus. Ele diz: eu e a minha casa serviremos. Ele já não servia, aleluia. Ele já não era o líder, mas agora diante do povo ele reafirma a sua escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça a sua escolha. Eu já fiz a minha. A minha é adorar. A minha, irmão, é viver um compromisso, esse evangelho. Então nós temos, irmão, que ter isso dentro de nós. Se é para servir a Deus, vamos servir com verdade, com sinceridade. Vamos tirar tudo que traz tropeço para a nossa vida. Vamos tirar do nosso caminho tudo que nos embaraça. Vamos tirar as falsas adorações, falsos deuses. A gente fala muito da idolatria do católico, mas pensa num povo idólatra que não está nem disfarçando mais. É crente, irmão. Idolatra vaso, é atrás de profecia. Idolatra profecia, idolatra revelação. Deus está dizendo hoje: faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Ou é vaso de barro que lhe apraz e aceita ser quebrado, ou vai viver do seu jeito, irmão. Uma coisa eu faço. Eu faço uma escolha, e essa escolha, ela alcança também a minha descendência. Aleluia. Mas você vai dizer: onde está a sua descendência? Não importa onde está, eu decido, eu faço a sua escolha. Aleluia. Deus vai honrar a sua escolha. Glória a Deus. Deus vai honrar a sua decisão. Escolha ser fiel, porque Ele é fiel na tua história, na tua vida. A Ruth, quando vinha de Moabe com a Noemi, de certa forma incitou ela, como incitou também a Orfa a voltar para trás. A Noemi está amargurada. Ela está amargurada. E ela abre ali outro caminho, outra opção. É como se Noemi estivesse falando: faz a escolha de vocês, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Realmente a Noemi não tinha, mas o Deus da Noemi tinha. Aleluia! Tinha muita coisa para oferecer. Tinha uma nova história para escrever. Mas ela olha para a sua situação, diante da sua amargura que ela está vivendo. Ela fala: olha, é melhor vocês voltarem para a casa dos vossos pais, é melhor vocês voltarem aos seus deuses. E a Orfa voltou para trás. Mas a Ruth fez uma escolha, olhando mesmo para aquela mulher que está dizendo: eu não tenho nada, e ela não está mentindo. Realmente ela não tinha nada para oferecer. Realmente ela não ia casar para poder ter filhos, para poder casar com ela. Realmente ela não tinha dinheiro, ela não tinha recursos, ela não tinha nada. Mas ela olha para ela e ela faz uma escolha: aonde tu fores, irei eu. Aleluia! Aonde tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu. Glória a Deus. E o teu Deus será o meu. Aleluia. Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ela faz uma escolha, irmão, que dá um rumo diferente. Eu digo que sobre a Orfa eu não tenho o que pregar. De vez em quando eu uso a Orfa em alguma aplicação. Mas sobre a Orfa eu não tenho muito o que pregar. Mas sobre a Ruth eu tenho. Glória a Deus. Porque a Ruth foi aquela que escolheu não só a companhia de uma pessoa que não tinha nada para lhe oferecer, mas escolheu o Deus daquela pessoa. Irmão, quando a gente for fazer amizade, irmão, não faça segundo o padrão do mundo, não escolhe que nem o padrão do mundo, não. Porque o padrão do mundo é: eu escolho quem tem alguma coisa para me oferecer, eu escolho quem tem troca, eu faço amizade com alguém que pode me promover. As pessoas do mundo fazem amizade com alguém que tem alguma coisa para lhe devolver. Não, irmão, não faça isso.
Nós fomos chamados para ser fonte. Aleluia. Fonte da onde? Nos desertos, Glória das a vidas, dos Deus. corações das pessoas. Aleluia. E quantas vezes atrás daquela pessoa que aos olhos humanos não vale nada, tem bênçãos ali. Tem algo grande de Deus ali por detrás. E Deus está dizendo, faça a sua escolha. Como que você tem escolhido as suas amizades? Como que você escolhe? Ou já decidiu não escolher mais? O Espírito Santo está dizendo que algumas pessoas decidiram, não vou escolher mais amizade nenhuma. Eu sei que nós vivemos num tempo, irmão, onde as pessoas se traem, se enganam, se batem, se machucam, se maltratam. Mas se você falar, Senhor, direciona as minhas escolhas, porque ninguém nasceu, irmão, para ficar isolado sozinho. Então direciona minhas escolhas. Todo mundo precisa de um amigo para desabafar. Todo mundo precisa de um amigo. Olha, um dia a gente pode estar paralisado e a gente precisa de um amigo para carregar a marca até a presença de Jesus. Irmão, a gente não tem que ser que nem o paralítico do tanque de Betesda, não. Quando Jesus chegou, eu não tenho ninguém. Aí Jesus falou, então eu cheguei. Porque sem ninguém, aleluia, ninguém tem que ficar. Aleluia. Lá mandar a sua. Então toma cuidado, irmão, porque hoje em dia eu vejo que, pastora Pamela, muita gente faz amizade olhando o que o outro tem. E a Ruth estreitou um laço de amizade com sua sogra, e ela dizendo que não tem nada. E Deus falou, eu vou honrar a sua postura, eu vou honrar a sua escolha, aleluia. E aí ela entra em Belém, Deus muda a história dela, por causa de uma decisão, de uma escolha que ela fez, que aos olhos naturais, aos olhos humanos, não fazia sentido. Para que acompanhar uma senhora amargurada? Para que acompanhar uma senhora amargurada? Não tem nada para oferecer. Mas como eu disse, o Deus daquela senhora tinha muita coisa para oferecer. E Deus está dizendo, apresente diante dele as suas escolhas, e ele vai te honrar. Aleluia. Nós vivemos um tempo, irmão, que ninguém quer fazer amizade com ninguém, mas eu estou aqui para dar um testemunho. Os poucos amigos que eu tenho são bênçãos de Deus na minha vida. Eu tenho uma senhorinha de 74 anos que fez aniversário ontem. Ela falou, eu estou aqui, eu não posso te acompanhar mais, por causa da idade e das dores nas pernas. Mas quando eu sei que você vai pregar, você posta lá, eu falo, Senhor, começa a interceder, usa tua filha. Usa tua filha com poder e com graça, Pai. Ah, Senhor, que ela possa ser canal de cura, instrumento, Pai, dentro de por onde ela passar. E eu tenho certeza que aquilo não é falácia. Que mesmo com dor na perna, ela dobra o joelhinho dela e está lá orando, intercedendo pelas suas vidas. Ela fala, abençoa todos aqueles que estão na igreja. Ela ora pela liderança, abençoa os pastores, aonde ela vai, irmão. E agora eu quero contar uma coisa, essa amiga tão especial. Quando eu cheguei na Canaã, eu via lá aquele monte de missionária, e ela sempre quietinha no canto, ali quietinha. E o Senhor falou para mim, é com ela que eu quero que você se ajude. Não tinha oportunidade, não tinha notoriedade, sempre na dela, só adorando, chorando. Ela adora a Deus chorando, de lágrimas. E o Senhor falou assim, se aproxima dela, é com ela que eu quero que você faça vínculo e faça amizade. Então, irmãos, por detrás de muita gente que a gente olha, pessoas que não pedem microfone, pessoas que não ficam profetizando de um lado para o outro, tem bênçãos ali do Senhor. Então faça suas escolhas, mas pergunte para Deus primeiro. Porque a gente vai ver que a Ruth chega em Belém e ela vai catar o resto da colheita para trazer alimento. E porque ela fez a escolha certa, Deus começou a conduzir. Sabe o que Deus está dizendo? Faça as escolhas que Ele vai conduzir os seus passos. E ela está lá pegando o resto da colheita, Daqui a pouco os pezinhos dela, ela não sabe. Não tem coisas que acontecem na nossa vida, a gente não sabe explicar. Aí os passos dela foram indo, daqui a pouco ela foi parar na onde? No campo de Boaz. Foi por acaso? Não, foi Deus que estava conduzindo. Deus conduz, irmão, quem faz escolhas de acordo com a sua vontade. Ele te conduz aos lugares certos, as conexões certas. Ele, aleluia, vai conduzindo. E daqui a pouco ela chega lá, está trabalhando. Daqui a pouco o Boaz chega e fala, quem é aquela moça ali? Aí todo mundo comunica para ele, essa aí é a Ruth.
Essa é a Moabita que veio acompanhando a Noemi. Aí ele falou para ela que está aqui nesse campo, então deixa ela sentar, deixa ela beber água para as servas, deixa ela molhar o pão no vinho, no vinagre, deixa ela. Aí já começou a não tratar como uma estrangeira pobre, não. Começou a tratar ela como uma serva. Aleluia! Oh, glória a Deus. Ela fez boas escolhas e agora Deus começa a trabalhar na história dela. Faça boas escolhas. Aí você vai dizer, mas eu posso me enganar, pode, mas Deus não se engana. Aleluia. Quando seu coração arder, eu não sei se você já teve a experiência de andar com gente mal falada. Não tem gente que é terrível, irmão? Tem gente que é terrível. E eu, pastora Cláudia, tenho uma mania de achar que através da minha companhia os terríveis podem melhorar. Aí eu já entrei em cada uma. Os outros falam, não anda com fulano. Eu falo, não, peraí, Deus não me chamou para excluir ninguém. Esse negócio. Você vai pagar para ver? Vou pagar para ver. Mas ali, querendo ou não, a gente absorve experiências. E até aquela pessoa que todo mundo despreza, ele não vai poder chegar naquele dia e dizer, o Senhor nunca me deu a oportunidade de eu melhorar. É verdade, Jesus. Irmão, tem escolhas que tem vezes que Deus te coloca no meio de um povo. Davi, quando estava fugindo de Saul, andar com Davi era perigoso. Até para Jonatas reconhecer diante do pai que era amigo de Davi era perigoso, porque Saul estava no poder. Aí Davi vai fugindo, ele vai parar na caverna do Adulão. E lá na caverna do Adulão, quem se ajunta com ele? Quem decide ir lá com Davi? Fugindo. Os endividados e os desgostosos. Fizeram uma boa escolha. Porque aquele que estava fugindo, forjou nele um espírito de guerreiro, de soldado, e esses 400 homens desgostosos, endividados, se torna agora um exército de homens fortes. Aleluia. Agora o Senhor está dizendo, escolha, mas não escolha segundo o padrão do mundo, não. Eu já me decepcionei com escolha, já. Foi Deus que mandou, foi. Decepção era para quebrar e fazer de novo. Mas para a glória de Deus, irmão, não é para minha, não. Muita gente mal falada começou a andar comigo e acabou a falação. Aleluia. Não é para minha glória, eu estou falando isso que é para a glória de Deus. Aleluia! Eu já andei com gente mal falada. O Senhor falou, pega no braço, faz que nem Barnabé. Conduz, apresenta, irmão. E Deus vai mudando a história. Porque muitas vezes a pessoa só precisa de uma oportunidade. E Deus está dizendo, você é a oportunidade de curar a amargura de outras mulheres. Aí todo mundo diz, é problemática, só murmura, só reclama. Deus está dizendo que está entregando unção para você, irmão, transformar. Glória a Deus. Pessoas amarguradas, pessoas mal faladas, pessoas. Mas para isso a gente tem que fazer as escolhas. E quando a gente escolhe o melhor, não o melhor da terra, mas o melhor do céu, Deus respalda. Deus abençoa. Glória a Deus! O Espírito Santo falou para mim que as virgens prudentes da palavra que Jesus conta, elas escolheram ser prudentes, viu, irmão? Ninguém é prudente por acaso. Acordei hoje, hoje eu vou ser prudente. A partir de hoje eu vou ser prudente. Não, elas escolheram ser prudentes. O Espírito Santo falou claramente ao meu coração, elas escolheram andar com azeite. Aleluia. Irmão, não espere você acordar um dia sem mais, sem menos. Ai, hoje eu acordei com vontade de orar. Não, irmão, às vezes a gente acorda sem vontade de orar. Você tem que escolher ser uma mulher de oração. É verdade. Você tem que escolher ser uma mulher que consagra. É verdade. A gente tem que ser intencional nas nossas escolhas. É. Se eu sei que o caminho é a oração, é o jejum, é o fechar a boca. Se eu sei que se o caminho é consagrar mais, irmão, eu tenho que escolher fazer isso. Obrigada. Então, Jesus conta a parábola e 5 eram prudentes e 5 loucas. A louca escolheu, irmão, ser imprudente. Foi elas que escolheram andar displicente, andar distraída. Você não vai poder chegar naquele dia, ai Senhor, eu nem percebi, não. Ai, eu não sabia, não, você sabia sim. Porque as imprudentes
Depois foram comprar o azeite de última hora, quando chegou a porta estava fechada. E o texto termina dizendo que elas bateram, abre, Senhor, abre, mas a porta não abriu. Então, enquanto a porta está aberta, vamos escolher ser prudente. Prudente no falar, prudente no vestir, prudente, irmão. Tem tanta mulher hoje no dia da igreja que faz vergonha. É verdade. Não tem prudência nem para sentar, irmão. Eu fico até com medo dos pregadores. Meu Deus, o homem sofre, né? A gente não pode puxar sardinha pro homem, mas o homem sofre, irmão. Tem umas irmãs e abaixo, irmã. Que falta de prudência é essa, irmão? A pessoa tem que perceber o corpo que tem e se alinhar para sentar, para vestir. Aí hoje em dia, não, é religiosidade. Não é religiosidade. Não estou pregando sobre religiosidade. Estou pregando sobre prudência. Eu sou a favor das mulheres ir na academia, irmão, malhar, se cuidar, fazer musculação, crossfit, fazer. Eu tenho amigo que faz, só quem não faz sou eu. Mas, irmão, um crente naquele ambiente tem que ser diferente. É verdade. Como que uma mulher cristã vai chegar lá, mas aqui todo mundo está assim? Não, irmão. Seja prudente aonde você entrar. Seja prudente no seu trabalho. Ao ponto do povo olhar e falar, nossa, aquela ali é diferente, viu? Aquela ali senta diferente, anda diferente, toma cuidado, vai aqui, vai ali. Por quê? Prudência. Aleluia. Irmão, eu sou muito brincalhona. Então eu sou muito brincalhona, é natural, é natureza. Até para pregar, eu falo, Senhor, tira isso de mim, meu Pai. Eu peço para Jesus tirar, tira isso de mim, eu quero ser mais séria. Mas está em mim e Deus, quando escolhe, Ele quer usar a gente. Quando Ele não quer aquilo, Ele quebra, amassa e refaz, como uma cantora cantando. Então é desse jeito que Deus quer me usar, mas às vezes eu falo, Senhor, aí o Espírito Santo só sopra no meu ouvido, só seja mais prudente. Eu estou vindo aqui pela primeira vez, irmão. Eu não vou pregar aqui que eu prego na igreja, que eu prego mentira, né? Na igreja que eu prego mentira, pastor, eu falo umas coisas doidas. O povo fala, eita, que a Silvana tá. Eu falo rasgado e falo as coisas. Aí quando a gente vai no lugar a primeira vez, o Espírito Santo fala, seja prudente, Silvana. Porque cada povo é um povo. Nós somos povo de Deus, mas aqui tem uma doutrina, aqui tem um costume, eu posso. Agora quando a gente conhece, a gente já chega lá, já sei como funciona. Certa feita eu estava pregando na igreja, pastora, e eu estava com o cabelo assim, mexeu o cabelo e apareceu o brinco. Mas eu posso falar para você, não sei. Aí a moça que estava dirigindo, quando eu falei, mãe, eu vou ficar de banco por sua causa. E eu, por quê? Inocente, né? Você sabe nada. Porque aqui nesse altar não se sobe de brinco. Misericórdia. Aí na hora eu falei, meu Deus, do altar foi embora, quando acabou. Aí o Espírito Santo, seja prudente. A irmã te indicou, não queima a irmã. Seja, tem que escolher, irmão. Eu engoli a água. Irmão, eu posso tirar? Tem problema eu tirar? Vamos pregar? Se eu tirar, eu posso pregar? Ai, irmão, em nome de Jesus, tire. Não se ofenda, não, eu já estou ofendida. Muito obrigado, me ofendeu, agora que eu vou pregar, né? Ai, meu Deus, aí tirei, né, irmão? Com a vontade de falar, tchau pra você, tá? Fique aí que se assustou, porque eu estou obrigado. E ali o Senhor falou assim, olha a irmã que te indicou, falou muito bem de você, seja prudente. Aí eu tirei, peguei a palavra do tema, dei lugar e ignorei toda aquela situação. Passaram muitos anos, irmão. Eu sou chamado para pregar nessa igreja, né? Sempre eu vou lá pregar. Posso falar aqui que ninguém conhece mesmo? Irmãos, a igreja hoje é parede preta e os meninos abrindo. É sério, mano. Aí quando eu chego lá, eu fico doidinha para falar. Os músicos tudo de brinco. Eu fico com vontade de falar, Senhor, seja prudente, Senhor. Não queira pagar o mal com o mal depois de tantos anos. Mas eu fico ali lá coçando, irmã, para falar. Um dia estive, sabe, lá na rua tal. A sede era lá, né? E a irmã mandou tirar o brinco, agora aqui, ó. Aqui. Mandou tirar o brinco aqui dos meninos. Mas o Espírito Santo sopra, seja prudente. Ser prudente é uma escolha. É verdade. A gente tem vontade de fazer muita coisa mesmo, mas a prudência é o freio. É verdade. Aleluia. E eu tenho que escolher andar com freio. Eu não posso sair com o carro se perder o freio, irmão. O acidente vai acontecer. A gente não pode andar
Se tem a pregação, irmão, que Jesus pode chegar e nos encontrar sem reserva, o que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou vigiar, eu vou consagrar, eu vou viver com a minha vida, porque eu não sei se a trombeta vai tocar daqui 5 minutos, irmão. Eu não posso esperar para consertar no último momento, eu não posso esperar para resolver as coisas que meus filhos afetam no último momento, não. A Bíblia diz: anda na reserva. Andar, irmão, com reserva, o que é? É você se antecipar aos acontecimentos. Jesus vai voltar, não sei como, quando nem como, mas eu já estou preparado. Aleluia. Glória a Deus. É estar preparada por que vai, pelo que vai vir. Vai vir, eu não sei o que vai vir, mas tem que estar preparado. E o Senhor está dizendo assim para nós hoje, nessa noite: escolha ser prudente. E não tem como separar, irmão, a prudência do dia a dia, da vida cotidiana, do espiritual. Porque quem é prudente espiritualmente falando, ele é prudente também no dia a dia. Verdade. Ele é prudente para brincar, ele é prudente no trabalho, ele é prudente em todos os aspectos. Então escolha, faça essa boa escolha hoje. Oh, glória a Deus, aleluia. Escolha, nesse tempo a qual nós vivemos, que é um tal de nada tem a ver, escolha ser uma mulher prudente que faz a diferença. E que anda com a sua lamparina acesa, mas a trombeta soar, também tem reserva para subir para o céu de glória. Glória a Deus. Faça, irmão, boas escolhas. Escolha a boa parte, irmão. Escolha a boa parte. Aleluia. A Maria recebe Jesus na casa da sua irmã Marta. A Marta é aquela hospitaleira. A Marta é aquela que vai cuidar dos afazeres. Jesus chega com a comitiva. Então Jesus precisa de uma mesa posta. Eu fico me colocando no lugar da Marta. Chega o meu pastor na minha casa: irmão, eu vou correr. É bom que a casa já esteja preparada. Escolha estar sempre com a sua casa preparada. Escolha estar preparada. Isso é sério. Teve uma época que eu passava mal à noite. Depois da pandemia, a gente começou a desenvolver crises de ansiedade, né? Um monte de mulher teve isso, irmão. E eu passava mal de madrugada. Do nada, dormia, ia pregar, cheio de Deus, cheio de agora, de madrugada, levantava assim, falta de ar, aquela palpitação, aquela sensação de morte. Sabe como é que eu dormia, irmã? Com a roupa de ir para o hospital. Preparada. Preparada? É. Então, a gente que tem esse sentido de estar preparado, irmão, de estar fazendo isso, por quê? Eu acredito que a casa da Marta devia estar limpa, porque se tivesse suja, Jesus ia corrigir, não ia? Irmão, não tem até um meme que fala, né? Quer ver? Eu sei a faxineira boa. É alguém dizer: estou chegando na sua casa. Aí a pessoa corre. Eu não acredito que foi isso que embaraçou a Marta, não. Não foi isso, não. Eu acredito que ela tinha prudência e ela era uma boa hospitaleira. Mas se chega uma comitiva, eu vou ter que cuidar. Eu vou ter que preparar um café. Eu vou ter que colocar a mesa. Se chega, a casa está preparada, amém? Eu creio, aleluia. Que a Marta também fazia a boa escolha de deixar sua casa preparada, porque ela recebe Jesus. Senão ela fala: Jesus, dá para você passar em outra casa primeiro, depois chegar aqui? Não, ela recebe Jesus. Eu acredito que a casa estava preparada. E o que fez com que ela se embaraçasse foi porque ela agora vai observar a escolha da sua irmã. Ela fez a escolha: eu vou cuidar de tudo para que Jesus saia da minha casa feliz, contente, satisfeito. Então Jesus, quando repreende Marta, ele não repreende Marta porque Marta está cuidando da casa. A gente tem que ter cuidado, irmão, porque a gente às vezes fica falando das irmãs que cuidam da casa, das irmãs dos bastidores.
Deus também tem intimidade com a pessoa. Às vezes a pessoa está lavando o louça, está mais falando com Deus, está sendo mais ouvida do que eu, de joelho. Então assim, a pessoa está ali nos afazeres, não para, mas está ali todo o tempo ligada com Deus. Tem gente que é assim, irmão. É lavando e falando com Deus, é lavando o banheiro e ali naquela conexão espiritual. Eu tenho uma amiga pregadora, daqui a pouco Deus dá mensagem para ela limpando a casa. Eu falei, eu tenho que parar, eu tenho que desligar todo o barulho, eu tenho que concentrar, orar. E eu fiquei, e aí Deus? E ela falou, comigo não, Simone, Deus já vai dando assim, eu pensa que a mulher prega, viu? Ele falou, Senhor, comigo não é assim. E ela disse que prega, cuida de menino, 2 meninos pequenos, bagunceiro. Eu falei, meu Deus, se tiver uma criança em casa, já minha conexão, a fiação é interrompida. Mas quando Jesus chama atenção, ele não chama atenção da Marta porque ela está cuidando dos afazeres para receber ele bem. Chama a atenção dela porque ela está querendo interromper uma pregação para fazer Jesus interferir naquela que fez uma boa escolha. Porque quando a Maria vê Jesus entrando dentro de casa, ela fala, ai meu Deus, que presença, Aleluia. que doce presença, que honra, o ilustre mestre, aleluia, da Galileia, dentro da minha casa, aleluia. Ai, ali ela vai para os pés de Jesus. Ele não é como um mestre. Mulheres nessa época não poderiam sentar diante de um rabino para ouvir a ministração. Jesus é aquele que abre espaço, chama as mulheres para ensinar. Aleluia, pode ouvir, oh glória a Deus. Aleluia. E ali ela vê uma oportunidade. Não tem um hino que diz uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. A Maria falou, opa, não sei quando ele vai voltar em casa. Então já que ele está aqui, eu vou ficar nos pés dele, ouvindo a sua palavra. E agora aquela que escolheu, irmão, aquela que escolheu ficar para lá, para cá, cuidar daqui, cuidar dali, ela olha e aí ela fica incomodada. Só que ao invés de guardar o incômodo, ela vai comunicar o seu incômodo para Jesus. Toda vez que você comunicar o seu incômodo para Jesus, se prepare para ser corrigida, aprovada ou reprovada, irmão. Quando eu falo com Deus, irmão, eu estou preparado para o sim ou não. Quando eu falo com Deus, eu estou preparado para ser aprovado ou reprovado. Então ela vai comunicar a Jesus. Então Jesus, o senhor não se importa não? O senhor não se incomoda não, que eu estou ali servindo sozinha? Aí Jesus, decepção, hein? Para Marta, não estou incomodado não. A Maria fez uma escolha. Ela escolheu a melhor parte, que é estar nos meus pés ouvindo a palavra. E isso ninguém vai poder tirar dela. Ou seja, ele está assegurando, está respaldando, ele está dizendo, ela fez uma escolha. Ela escolheu estar nos meus pés ouvindo a palavra. Então isso aí ninguém vai interferir, nem eu nem você. E a gente fica, Jesus corrigiu. Irmão, glória a Deus que a Marta foi corrigida, aleluia. Boa coisa é ser corrigido, irmão. Porque o sábio, quando ele é corrigido, irmão, ele melhora. Verdade. O tolo é que vira inimigo de quem ele corrigiu quando é corrigido. O sábio não, o sábio, a correção para ele, irmão, é como água do deserto. Opa, deixa eu me alinhar mesmo. E a gente vê que depois tem outro episódio que conta que uma situação de ceia, de recepção. Agora a Marta está do mesmo jeito, servindo, mas está servindo sem murmuração. Escolha servir sem murmurar. Aleluia! Escolha servir sem murmurar. Que a gente sabe que Deus tem um chamado, aí a gente fala, esse-me aqui, depois fica murmurando. Depois fica reclamando. Aí quer que Jesus respalde você. Aí Jesus, porque tem gente que, irmão, eu quero confessar algo aqui, eu não suporto as pessoas que fazem as coisas e fica falando do outro que não faz. É o seu chamado, faça você, deixa o outro. Glória a Deus. Aleluia! Esse dia uma irmã falou assim pra mim, ela faz capelania, né? É porque capelania ninguém quer, porque não tem holofote, não tem fotinho nos banners. Começou uma coisa esquisita e olha pra irmã. O que ela está querendo dizer, Jesus? Não estou entendendo. Ai, que capelania ninguém faz. Falei, irmã, você tem alegria de fazer a capelania? Vou ter. Então pronto, irmão. Faça com alegria a capelania. Oh, aleluia. Escolha servir sem murmurar, irmão. Ai,
que ninguém vai, é porque ninguém quer. Se você está indo, irmão, não precisa outra pessoa ir. Vem cá, você está indo, querida? Maravilhosa. Vai lá, dá a ordem. Em nome de Jesus, para que os doentes se levantem. Faça com excelência. Para de olhar quem não foi, quem não fez. Faça você o melhor. Glória a Deus. E muitas vezes a gente quer envolver Deus nas nossas picuinhas, irmão. Decidiu limpar a igreja, limpe com alegria. Não fique falando de quem não vê limpar, não. Tem gente que é assim, pastora. Pega para limpar a igreja, para fulano nunca vê limpar. Mas se você está vindo limpar. Fulano nunca veio. E aí, Jesus? Fulano só quer microfone. Fulano não vem limpar. Mas se você escolhe, meu irmão, você fez a escolha, faça sem murmuração. A Marta gostava de preparar comida. A Marta gostava de ficar na cozinha. Tem gente que gosta. Tem gente que fala, eu amo na cozinha. Eu falei, eu não amo não. Fico na cozinha para lá porque eu não amo a cozinha. Tem nada demais, irmão. Não tem problema lá, não tem problema aqui. Cada um com seus amores. Cada um com seus amores. Tem uma irmã que fala assim, eu amo cozinhar um monte de gente. Deus me livre. Se eu fizer mais de uma panelinha assim, o arroz nem presta. Eu não sei cozinhar um monte de gente. Eu gosto de fazer as paneladas. Eu falei, então eu faço as paneladas e me chame. Porque eu não sei fazer mais nada muito para mim, tudo estraga, irmão. Arroz, capão, feijão, caldo. Tudo que eu faço em porção grande não presta. Mas a questão que nós devemos aprender é essa. Se está fazendo e escolheu fazer aquilo, irmão, não fique falando de quem não faz. Agora, porque eu prego, eu vou falar, irmã não quer pregar, não quer. Tem uma amiga minha que ela é missionária, você deve conhecer, e cantora, que eu estava botando cantar esse hino. Às vezes quando eu falo para ela, mas quem é cantora pode pregar também, queridinha. Que negócio é esse que cantor não pode pregar? Cantor prega também. Ela fala, não prego, não adianta você falar. De vez em quando eu falo, mas que negócio é esse que você não sei lá, filha. Se você chegar em algum lugar precisando de uma palavra, fala, não, mas não vou pregar no microfone que nem você. Não prego. Aí teve um dia que ela foi pegar e falou assim, você está igual a Marta, né? Que você fica pregando aí, né? Incomodando Jesus com o meu ministério. Ela falou, você mesmo não disse que quem louva com harmonia, melodia e com voz afinada? O que você está reclamando aí agora? Então é assim, irmão, eu prego, quero que todo mundo pregue. Porque prego, todo mundo tem que pregar. Não é isso não. Faça sem murmurar. Depois da ressurreição de Lázaro, você vai ver Jesus numa ceia, sentado numa mesa. O Lázaro não está lá, está fazendo nada, está só sentado do lado de Jesus. A Marta está lá servindo quietinha. Agora acabou a murmuração, entendeu que não tem que falar nada de ninguém. Aí daqui a pouco a Maria sempre escolhe a boa parte. A Maria tinha um perfume caro, precioso. Ela falou, o quê? Vou pegar esse perfume aqui, eu vou derramar, aleluia. Eu não vou só sentar nos pés dele hoje não. Eu vou derramar esse perfume. E ela fez isso e encheu a casa daquele perfume. Irmão, você quer fazer a diferença? Faça, escolha, entregar sempre o seu melhor. Se você sentir vontade aqui, irmão, de pular, rodar, faça para o Senhor, aleluia. Escolha a boa parte. Qual é a boa parte, irmão? É estar mais íntima dele, é estar nos pés dele, é fazer o melhor para ele, dentro daquilo que ele te chamou para fazer. A Marta não derrama um perfume, mas aprendeu a lição, está fazendo a boa parte dela sem murmurar. Oh, glória a Deus, hoje é noite de escolha. Glória a Deus. Você vai dizer, não, mas eu sou servo de Deus, mas volta para o começo da mensagem. Hoje é noite de escolha. Sirva a Deus com sinceridade, sirva a Deus com amor, sirva a Deus com alegria. Faça essa escolha. Aleluia! Porque Deus vai honrar as tuas escolhas. Eu decidi e escolhi, irmão, eu escolhi. Porque o Espírito Santo me impulsionou. A independente da prova, da dor, da luta, está sempre alegre. Porque a Bíblia diz que a alegria é fruto do Espírito. Então eu escolhi ser alegre. Eu já vou encerrar. E alguns anos atrás, me lembro de 5, 6 anos, eu estava numa vigília pregando. E quando eu cheguei de manhã, eu vi a notícia que um primo meu havia morrido. Mas esse primo meu, eu adotei ele em oração. Ele era como um filho para mim. Eu tinha aquele cuidado espiritual, né? Como se fosse um filho.
E chega a notícia que ele tinha morrido. E ali eu comecei a desesperar, pus a mão na cabeça, irmão, porque na hora da dor a Marta e a Maria é tudo igual, viu? Você vê na hora do Lázaro tá morto lá, ô Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma coisa, na hora da dor todo mundo é igual. O que gosta de pregar, o que gosta de recepcionar, o que gosta de limpar a igreja, todo mundo é igual na hora da dor. E ali eu comecei a colocar a mão na minha cabeça e falei na missão, eu falei na missão, eu estava lá pregando de madrugada, eu falei, nem comigo o Senhor falou. Irmão, pensa na madrugada de alegria, de poder, foi um poder derramado que eu não entendi, foi nada. Eu falei, mas tanto poder na vigília, tanta unção, uma vigília de jovens. O nome da vigília era Fumegando, para os irmãos terem ideia. E os jovens estavam realmente fumegando, e eu entrei no meio do fogo. E ali, aquela unção, aquela descarga de poder foi liberada de uma forma muito grande, mas mesmo assim de manhã eu estava com as mãos na cabeça, dizendo, eu falei na missão. Estava pregando para o jovem e agora meu primo morreu, de uma forma tão trágica. E ali eu ia pregar, eu tinha que pregar num congresso à noite, na Zona Leste, aqui, na Avenida Sapopemba, ali numa assembleia dele, na Avenida Sapopemba mais para frente. E eu fui peguei e falei, eu vou pregar, não sou obrigado a pregar, fiquei triste, falei, vou pregar não, viu Deus? E o Senhor falou assim, você vai? Eu falei, não vou. Ele falou, não, porque a hora vai ser só de manhã, você não vai cancelar não. E aí o Senhor falou assim, a irmã, Deus deu um negócio, a irmã que me indicou, viu irmão? Pense que Deus deu um negócio com quem indicou outro, viu? A irmã que te indicou, falou que você não falha, você vai ter que ir. Eu falei, muito bom. Aí eu tentei ligar para a irmã, o telefone não fazia, não concluía a ligação de jeito nenhum. E eu tentando ligar, e nada. Eu falei, que negócio é esse, Deus? Nem o telefone quer funcionar. Aí eu vi que não tinha jeito, que Deus queria que eu fosse mesmo. Aí já começaram a cuidar do trâmite do velório, do enterro. E realmente só de manhã, no outro dia, que o corpo ia ser liberado. Aí eu fui chamar uma amiga minha. Eu falei, porque se eu desmaiar lá pregando, esse é bom da história, viu? Não deixa eu passar vergonha lá sem... Porque eu estou muito triste. Eu falei, eu estou muito triste. Ela falou, não, eu sei, Silvana. Aí foi lá, me acompanhou. E a gente não pensa no culto que as irmãs estavam alegres. Irmão, eu sucumbindo de tristeza. E as irmãs na alegria, canta com alegria, e dá um caio, peça de teatro, eu lá assim, ó. É Deus, o negócio é difícil. Mas eu escolhi servir ao Senhor na alegria. Aleluia. Mas eu escolhi também servir a Ele com alegria. Que a minha alegria não ia ser roubada, tirada. Um dia eu fiz essa escolha. Pensei, não aconteça o que acontecer. Eu quero ser uma pessoa alegre. Eu quero ser uma pessoa de fé. Aleluia. Eu não quero ficar sucumbindo aí pelas tristezas da vida, não. Porque muitas vezes a tristeza só falta de discernimento. Enfim, irmão. Preguei, com uma bênção. Ninguém sabe, né? Aquela igreja até hoje não sabe. Eu estava lá e meu primo tinha morrido. Não falei nada para ninguém. No final todo mundo tira foto, irmã. Vamos. Esse dia eu estava olhando. Apareceu aquelas lembranças do Facebook. Eu lá sorrindo, tirando foto das irmãs. E fui para casa. Aí nem dormi, de manhã fomos, né? Um velório rápido para depois enterrar. E lá no cemitério o Senhor começou a falar comigo, começou a ministrar o meu coração. Começou a ministrar a minha alma. Lá no velório. E o Senhor falou para mim, você não sabe como eu trabalho. E todo mundo dizendo, ele se perdeu. O Senhor disse para mim, ele não se perdeu, chegue perto dele. E quando eu chegava perto dele, irmão, vinha uma paz que excede todo entendimento. Aleluia. O Senhor falou, põe a mão nele. Aí pôs a mão nele, aquela paz que excede todo entendimento. Eu não sei explicar. Eu não sei dizer que paz era aquela, mas eu senti uma paz. Daqui a pouco veio a mulher do velório do lado e disse assim, olha, esse moço é crente, né? Deus mandou falar aqui que ele é um servo de Deus. Eu falei, estava meio assim, né? Mas é um servo de Deus. Ela diz, olha, Deus manda dizer para você descansar o coração, porque foi o Senhor que permitiu e recolheu desse jeito. E ali eu falei com a irmã dele, eu falei, fique em paz aí, tá vendo aí, Deus está falando. E aí Deus falou, tá com dúvida ainda, Silvana? Vai lá, chega perto dele. Aí eu chegava perto dele, vinha a paz. Aí agora chega perto dos vivos. Aí eu ia perto dos vivos, só perturbação. Só palavra de peso, só tristeza. Ver os vivos está perturbado, o morto está em paz. E o Senhor, vai de novo, Silvana, lá perto dele. Eu ia, perto da mão e aquela paz. E ali, irmão, aquela paz foi entrando, aleluia. E eu fui. E ali a minha lágrima já não era mais de tristeza, não. A lágrima já não era mais de angústia. Estava chorando, irmão. Mas já chorando por causa do consolo. Aleluia. Já chorando por causa da visitação do Espírito Santo naquele lugar. Pelo cuidado de Deus em ministrar a minha vida. Porque
Aleluia. E Deus falou: escolheu a tua parte, eu vou honrar. Glória a Deus. Para mandar a chore, mandar a cama. Aí daqui a pouco, quando chegou a hora de sepultar, colocou naquelas gavetinhas lá em São Caetano, assim, o cemitério, aquela, aí colocou lá, e eu comecei a falar em línguas estranhas, irmão, no cemitério. Eu comecei a falar em línguas estranhas. E acredite se quiser, uma alegria entrou em mim. Entre lágrimas, falando línguas estranhas, minha irmã, sai de perto do povo, senão o povo vai achar que você está doida. Eu saí de perto da multidão e saí falando naquele lugar, irmão, de tristeza, de dor. E eu saí falando línguas estranhas, glorificando a visitação, a graça, o poder do Espírito Santo de Deus naquele lugar, porque um dia eu fiz uma escolha e a escolha foi boa. Toda escolha que você fizer que é boa, Deus está dizendo que ninguém vai tirar de você, ninguém, nem a morte, nem a dor. Escolha servir a Ele com alegria. A perda, irmão, é grande, a dor, a saudade, mas eu fui consolada. E o consolo, irmão, me trouxe alegria novamente. Aí depois, passado alguns meses, o Espírito Santo falou para mim: serva, se eu te deixasse sem pregar naquele dia, você ia ficar em depressão. E o Senhor falou para mim: quando eu te coloco no altar, não é para te usar, para te deixar esgotada, sem força, não. Eu coloco você no altar para te restaurar. Glória a Deus. Se eu tivesse ficado em casa, pastor, eu tinha ficado lá no quarto com a mão na cabeça. Ai, eu falei, mas eu fui para o altar, sabe o quê? Pregar sobre Esther, que Deus livra da morte. E ali Deus me livrou de uma morte espiritual. Escolha hoje servir a Deus com sinceridade, com verdade. Escolha estar nos pés do Senhor. Escolha derramar o teu melhor. Ele te respaldará. O inferno pode se levantar, irmão, para tentar atrapalhar aquilo que você escolheu, mas Deus vai dizer: ninguém vai tirar. A Maria escolheu a boa parte, você escolheu a boa parte, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar, ninguém vai tirar. Podem se levantar, mas ninguém vai tirar. Faça as escolhas. O Espírito Santo, ele fala muito mais do que o pregador, irmão. E cada um aqui tem uma necessidade diferente. E o Espírito Santo, ele está falando o que você precisa escolher. Ele está soprando aí na sua mente essas escolhas. Escolha abrir mão de algumas coisas que estão te atrapalhando. Escolha abrir mão da murmuração. Escolha ser prudente. Escolha aliados que muitas vezes parece que não vai dar em nada, mas vai dar em alguma coisa. Faça escolhas, irmão, segundo o padrão bíblico, segundo o direcionamento do Espírito Santo. Erga suas mãos direitas, aleluia. Tem alguém para louvar fora a cantora? Erga sua mão direita, aleluia. Alachore mandará mandar. Escolha ser espiritual. Escolha nesse tempo a qual nós vivemos, irmão, onde as pessoas estão distraídas. Escolha andar atento. Escolha andar na prudência. Alachore mandar. Escolha. Essa irmã que está ali, tá de preto. Deus está dizendo que você precisa tomar uma decisão. E Ele vai te respaldar quando você tomar decisão. Faça a escolha. O Espírito Santo vai te direcionar. Tem escolhas que são difíceis. Porque quando a gente escolhe o lado direito, a gente tem que abrir mão do esquerdo. Quando a gente decide avançar, faz que nem Paulo, a gente deixa o passado. Decidiu avançar, escolheu avançar, o passado vai ter que ficar para trás. Deus está dizendo: faça a escolha, que Ele vai te respaldar. O Espírito Santo está aqui no nosso meio, renovando, curando, aleluia, te encorajando, porque alguém vai ter que fazer algumas escolhas aqui e vai ter que deixar algumas coisas para trás. Porque quando eu decido ser prudente, irmão, eu estou deixando de lado a imprudência.
Quando eu decido ficar nos pés de Jesus, irmão, eu vou deixar algumas coisas para lá, porque meu tempo, minha atenção vai ser toda para Ele. O Espírito Santo está dizendo: faça a escolha. Você sabe que tem chamado, você sabe que tem chamado, e é algo profundo. Qual a escolha que você tem que fazer? Esse aqui, sim. Tem chamado que é doído, irmão, mas a gente tem que dizer isso. É verdade. Seja feito em mim o seu querer. Quando o anjo Gabriel chegou até a Maria, Maria tinha 15 aninhos, era uma mocinha. E ele falou: olha, o seu chamado é dar à luz, mesmo virgem. Glória a Deus, aleluia. Isso, irmão, poderia trazer uma confusão. Ela poderia ser acusada de adultério. Mas quando o anjo fala com ela, diz: olha, cumpre em mim o teu querer. Aleluia. Ela escolheu viver o que Deus tinha para a vida dela. Irmão, nós estamos num tempo que a gente fala: Senhor, o que o Senhor tem e o que o Senhor quer, eu quero. Essa é a minha escolha. Essa é a minha escolha. Viver o meu chamado, viver aquilo que Deus tem para nós. Faça essa escolha que o céu te respalda. Com a permissão da pastora, vamos se colocar de pé para encerrar. Você vai louvar? Vamos louvar, aleluia. Põe a mão no teu coração. Fazer escolhas, irmão, muitas vezes requer coragem. O Senhor está dizendo: eu estou te encorajando. Recebe o toque dele aí. Esse toque vai te encorajar. Oh, glória a Deus. Faça escolha, escolha a boa parte. Oh Deus. E o céu vai estar do teu lado. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo tu és. Oh, grande Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vai adorando, vamos encerrar. Eu escolho adorar. Aleluia. No começo do culto, Glória a no Deus. final do culto, eu escolho adorar. Aleluia. Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Vou lhe entregar agora esses minutos de adoração agora para Ele. Vou lhe quebrar teu vaso aqui e encher essa casa de um cheiro de adoração. Alma de suas mãos, eu tenho um Deus que vai deixar essa luta por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Olha, seu adorador. Aleluia. Do O começo ao choro fim. dura uma noite, mas a Escolha receber alegria a palavra de ela vida, vem a pela palavra manhã. profética. Eu creio. Olha a tua voz, olha a tua voz. Ainda que a figueira não floresça, que não haja
choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Escolha crer, aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Isso, Deus quer usar Santo Deus. a sua vida, abraçando outras vidas. Aleluia. Até aqui me ajudou o Senhor. Vai para casa, irmão. Decidido a viver o Evangelho. Com interesse, integridade, sinceridade. Deus abençoe a todos, a pastora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glorificado e exaltado é o nome do nosso Glória a Deus. E se você hoje recebeu essa palavra poderosa, você escolheu a boa parte, que é estar na presença do nosso Deus. E nessa noite eu creio que o Senhor tocou na tua vida e você vai sair daqui cheio da presença do Senhor, em nome